O justo, este é o tema do programa de hoje. Estamos de volta para mais um bloco de discussão sobre o assunto. O Norberto Bobbio, que é caro a todos os juristas, né, afirma que, no livro Lições de Filosofia do Direito, que há 3 versões do justnaturalismo Bolzan. O primeiro é o cosmológico, o segundo teológico e o terceiro racionalista. Depois vem o positivismo jurídico, e com ele o justo é colocado em segundo plano, porque não vai se discutir o justo porque é legal. Isto é a grande questão. E como se dá essa transição? Como é que você vê isso, Bolzan? Eu acho que é um pouco daquilo que a gente vinha discutindo. Que, na realidade, não são passagens, não parece que hajam recortes fixos entre uma passagem de um para outro, que acabam se mesclando muitas vezes as diversas posições. Eu acho que há um acento, né, maior, a ênfase maior. É que o Bobbio, como bom analítico, o que ele vai fazer é tentar reconstruir nessas obras dele, tanto na parte da ciência política quanto na teoria do direito, os dois Bobbios, que a gente poderia dizer, se é que é possível recortar um e outro, mas ele, como um bom analítico, ele vai fazer é tentar apresentar essas 3 fases de uma maneira assim, didática, de um certo modo, mas que não me parece sejam rupturas. Né? História acumulativa. Uma história acumulativa. De alguma maneira se reconstrói algumas perspectivas. Como a gente viu na própria obra literária, ou seja, de alguma forma isso já estava lá na antiguidade, que vai chegar até nós e vai sendo reconstruída de alguma maneira. Mas acho que essa é uma questão fundamental para se pensar, sobretudo a perspectiva do justo, da justiça contemporânea. E como o legal, vai abarcar o justo e o justo desaparece dentro do legal. Que eu acho que de alguma maneira o próprio Shakespeare antecipa nessa coisa da própria ausência do processo. Né? A gente poderia dizer do próprio contraditório, porque Hero não tem chance de fazer um contraditório. Não, ela simplesmente é questionada e aí é sancionada diretamente. Né? E vai a morte simbólica. E esses momentos aparecem de alguma forma na obra de vocês dois, Lênio e Bolzan, sobre a questão do Estado. Claro. Que vocês fazem uma reconstrução didática excelente, por sinal, histórica e sistemática dessa questão. Os 3 momentos, o cosmológico, o teológico e o racional do Bobbio. Como eu mencionei rapidamente, em certos autores gregos, aí o Marshall me corrija, aparece essa noção de que há um caos original, e esse caos ele recebe uma ordem, ele passa a ser cosmos, e cosmos tem 2 características, é a beleza e a ordem. E aí vem a palavra cosmético, aquilo que põe um pouco de ordem e embeleza o nosso rosto, por exemplo, não só. E essa passagem do caos para o cosmos se dá pela atividade do Logos. O Logos que é ordenador. Então, para algumas concepções, há uma ordem cósmica. Tanto é que na República de Platão, nós temos 2 momentos da questão da justiça. A justiça na polis e a justiça na alma, isto é, no ser humano. E aí ele trabalha com analogia. Então, esse momento da ordem, a ordem que mora no cosmos, e aí alguns vamos dizer, é uma espécie de justnaturalismo, isto é, a própria ordem que habita o cosmos, ela é norteadora, ela nos dá orientação. Esse elemento, por exemplo, na Idade Média, é garantido pelo Deus cristão, que é o garantidor da ordem. Uma certa transcendência. A transcendência, exatamente, diferentemente dos deuses gregos, que são imanentes. Na concepção judaico-cristã, Deus está fora do mundo. Mas como é que a questão do justo é abarcado pelo legal? Em que momento essa questão do positivismo entra? E para o direito é muito caro essa questão. Eu acho que a formulação do Bobbio não é muito histórica, considerando o caso grego. Porque o teológico... Bom, houve uma expectativa teodiceica. Hesíodo apresenta essa reivindicação. Ele formula um critério, que é teodiceico. Zeus garantirá essa ordem. Só que os deuses gregos não saciavam isso. Porque o Zeus de Homero, que predomina, que está na base da paideia, é um Zeus passional, volitivo, cheio de cupidez. Então, cheio de vícios, como os humanos, né? Sim, ele é completamente projetado, né, a partir da condição humana. Então, ele não consegue saciar isso. E o Hesíodo está um grau adiante porque ele está inconformado com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele apresenta um outro processo que é político, ou seja, então vamos produzir esse conceito por um outro critério, não mais teológico. O teológico permanece como uma alegoria, como uma espécie de
promessa ilustrativa, mas não como uma meta histórica ou como uma garantia, ou sequer como fundamento de um conceito. O fundamento do conceito é a denúncia da violência e do excesso. E logo a politização nisso, porque há um sujeito da violência, que é aquele que com riqueza ou prepotência interfere no jogo social, patrimonialmente, por várias apropriações, politicamente, com golpe, com a tirania, com o uso da riqueza para cabala. E contra isso, então, está essa norma profundamente ética de verificar onde há híbris. Mas e por que é necessário o direito entrar para, digamos, normatizar o justo? Se me permite, Drayton, acho que aproveitando um pouco a fala do Drayton também aqui, acho que a questão parece que a ordem é que vem alinhavando um pouco tudo isso pelo que tu disseste. Essa busca de talvez por isso a questão essa fase, uma nova fase, um novo momento desse justnaturalismo, do positivismo legalista que vai tentar estabelecer uma ordem efetiva, racional, justo porque legal. Se nós voltarmos, aproveitando também aqui a permissão do Drayton para trabalhar um pouco no nosso trecho da ciência política, ou seja, o próprio justnaturalismo dos contratualistas, o justnaturalismo do racionalismo, ou seja, sair do estado de natureza, do hobbesiano, do caos, da guerra de todos contra todos, para a ordem estabelecida pelo soberano, que tudo pode e que constitui racionalmente uma vida pacífica, né? E que de alguma maneira permite, numa outra leitura um pouco transversal, permite o próprio desenvolvimento capitalista, ou seja, você transfere a força que está preocupada em se manter contra a garantir a vida e a segurança para, entrega isso ao Estado e agora eu posso me dedicar à economia. Eu concordo plenamente com essa tua análise, sobretudo no que diz respeito a esse aspecto da razão. Tanto é que se fala do direito racional, o direito natural racional dessa época. Isso. Porque a razão agora é a fonte da ordem. Que vai estabelecer a ordem. O que vai estabelecer a ordem. Não existe uma ordem pré-dada, a não ser aquela que é dada pela própria razão, portanto, de alguma forma construída. Mas o positivismo já não está lá também? De alguma forma está. Lá em Platão, lá no Trasímaco, é isso que eu quis, só para resgatar a obra inicial, para mostrar que isso nós fazemos aqui um círculo hermenêutico, né? Se tu me permitires citar um texto, por favor, do livro primeiro, Platão diz o seguinte, que as pessoas praticam, sofrem justiça e parece que há um estado aqui de natureza que seria de destruição mútua, então eles têm que chegar, como diz literalmente o texto aqui, a um acordo mútuo, uma espécie de pacto, então. E a palavra que aparece em grego remete à convenção, acordo. Aí é a ideia do nomos. A palavra central para compreender o direito grego é nomos. E para apoiar então que o... Nomos é lei, então. Nomos é convenção, norma, regra. Claro. Tem o verbo nemo, que é cortar. Então, cortar para distribuir, existe a ideia da parcela. Mas, sobretudo, pode ser pegar também, né? Por isso que a minha parte. Né? O ponto central do positivismo a característica principal é o convencionalismo. Né? E aqui fala, para apoiar o que você está dizendo, daí se originou o estabelecimento de leis e convenções. Pronto. Entre elas, e a designação de legal e justo para as prescrições da lei. Isso já está tudo literalmente está aqui. Né? Tudo está nos gregos, Marshall. Hobbes, Locke, Rousseau não inventaram Hobbes nada. foi o primeiro grego, bem os gregos. O próprio Nomos está lá, com a convenção que inaugura. Eu dizia que o Hobbes foi o primeiro grande positivista da cepa, mas o Trasímaco ali em Platão, isso também já está presente. E a noção de sintítemi, aquilo que vem depois sintático, aquilo que é colocado junto, o convencionado, aquilo que está posto. É um problema da filosofia da linguagem, do Crátilo, né? Claro. Se é por natureza ou se é por convenção. Aqui aparece a questão do nomos, aparece nomos, nomoi, e aqui no dativo, nomo, e convenções. Não é por nada que os sofistas, dá para se dizer que foram os primeiros positivistas nesse sentido, porque entre palavras e coisas é só uma convenção. Exatamente. E também a lei... A vanguarda semiótica. A vanguarda semiótica, né? Perfeito. E porque também nos sofistas a lei não se identifica com a natureza, com a physis. Claro.
Porque se constata que em países diversos há lei diversas, então não pode ser fruto da natureza. Tem que ser algo construído. Sim, algo Agora, já se estabelece a partir desse nomos. Né, Agora, que em vai se meio a essa construir. tensão social que eu referi antes, uma pacificação optada por polis gregas, por Atenas e por Esparta, foi a figura do nomoteta, do legislador. Sim. Então, o Licurgo de Esparta e o Solon de Atenas. Dador de leis. E o erigidor de leis, né, que é o estabelecedor de leis, nomoteta. Né? Então, o Solon é o poeta do nomos. Se a gente pegar os poemas do Solon, a palavra-chave é eunomia. A intranquilidade social, o litígio que há entre ricos e pobres, entre proprietários e devedores, que a aflição era o pequeno proprietário endividado, né, por vezes escravizado por dívidas, então um tema bem shakespeariano. Né? E, então ele propõe, nós vamos aliviar a dívida, readquirir os que foram vendidos como escravos, mas ao mesmo tempo celebrar a boa norma, a boa convenção. Ele chama de eunomia. Não existe ainda a palavra isonomia. Essa palavra surgirá 80 anos depois do Solon com o Clístenes. Mas é a reflexão ética sobre o que qualifica a parcela que cabe a cada um. E nisso há uma divisão muito importante na qual nós temos que retificar um lugar comum da história do direito grego, que em cima da Antígona tenta opor themis e dike, como se fosse o direito de fundo teológico e direito cívico, base textual para isso. A dike é direito divino também. A palavra para o direito convencional é nomos. Themis e dike se alternam, são sinônimos, são intercambiados. A entidade que personifica o direito, que é uma deusa, filha de Zeus, em Hesíodo, é dike. Claro. Então, assim, há um direito teológico, teodiceico, representado nisso, e há um litígio, uma busca, uma disputa, um equilíbrio buscado no nomos. Tanto é que a palavra para a justiça também aparece de Kaiosune, que está... Kaiosune, que é o estado ético do direito. E alemão Gesetz, né, que é assentado, né? Assentado. E todos nós temos nomes, né? Nós temos um nome também, né? Que alguém dá um nome para identificá-lo e isso fica com você. E no direito, inclusive, o prenome é imutável, né? Você não pode mudá-lo, embora isso tenha se convencionado que não é bem assim. Se o nome for ridículo, aí pode mudá-lo, enfim, essas coisas todas. Mas é muito bom estar conversando com vocês, o tema está belíssimo, quero parabenizá-los desde já pelo nível da coisa. Vamos para o intervalo e no último bloco a gente discute sobre o justo, né, e as teorias contemporâneas do direito. Não perca, nós já voltamos para o próximo bloco.